Olha, eu vou mostrar para vocês agora um caso em que 2 irmãs foram presas. O tio Gil falou assim, acho que só mostrou 3. Então, uma delas, tio Gil, eu expliquei o quê? Eu expliquei que ela foi condenada a 1 ano de prisão. Não tem nem vídeo dela, não tem nada, tá? Ela foi condenada a 1 ano de prisão. Então, não tem... ela nem seria presa no Brasil. Ela fugiu porque ela quis, ela fugiu porque ela tá totalmente mal assessorada, né? Se ela tivesse me perguntado, falasse assim, Vitor, tu acha que eu vou ser preso? Eu ia falar pra ela assim, não, vem pro Brasil e fica aqui porque tu não vai ser presa, tu vai responder em liberdade. Só vai ter que fazer um cursinho, tu vai ter que pagar uma multa aí, vai ser chatinha, né? Teu CPF vai ficar meio zoado, mas você vai ficar livre, não vai ser presa. Pra que você tá indo pros Estados Unidos? Agora você tá ferrado aí, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos pro assunto principal aqui. São 2 mulheres e primeiro eu vou passar as testemunhas dela, tá? As testemunhas, vamos lá. Senhora Fernanda, bom dia, a senhora me escuta? Sim. A senhora foi arrolada como testemunha na ação penal 2455, que tem por ré a senhora Sandra Cristina da Silva. Olha, a Sandra Cristina da Silva é essa mulher que está com a blusa bege, tá? Essa aqui de blusa verde é a testemunha dela, tá? A testemunha a favor dela. Vamos lá. E aquela moça de blusa bege, ela foi presa e a irmã dela também foi presa, tá? E a gente já vai ver isso aí. Eu vou colher a qualificação da senhora, posteriormente eu passo a palavra às partes para que façam as perguntas que entenderem pertinentes e ao final, acaso eu ainda tenha alguma pergunta, eu faço para a senhora. Então, nome completo da senhora? Fernanda Pugliese. Data de nascimento da senhora? 15/1/1981. Endereço da senhora? Rua Demerval, Cidade? em Paga, no Paraná. A profissão da senhora? A senhora trabalha em quê? Trabalho na universidade, na Unipar. A senhora é professora? Não, eu sou chefe de departamento. A senhora é amiga íntima ou parente da senhora Sandra? Não. Tudo o que a senhora disser deve corresponder à verdade. Bom, doutor Alessandro, à vontade. Senhora Fernanda, a senhora conhece a senhora Sandra, a senhora Vera, há quanto tempo? Em torno de uns 5 anos que eu sou vizinha da Sandra. Vizinha da Sandra. Uhum. Tá. Sobre as manifestações após a eleição, a senhora participou alguma vez dessas manifestações aqui em Moarama? Não. Não? Não participei. Chegou a senhora Sandra, a senhora Vera fazendo essas manifestações? Vendo, não. Não? Não. Eu só conversei algumas vezes sobre como que eram essas manifestações e elas falaram que eram umas manifestações pacíficas. Aqui em Moarama? Aqui em Moarama. Tá. A senhora chegou a receber, ficou sabendo desse enfrentamento, desse ônibus que levou as pessoas de Moarama para Brasília? Fiquei sabendo. Tá. E por quem que a senhora ficou sabendo? Como que foi? Fiquei sabendo pela mídia, que tinha um ônibus que estava indo para Brasília. Tá. E qual que era o chamado desse ônibus? Qual que era a intuição de ir para Brasília? O que as pessoas aqui falavam que ia fazer? Fazer uma manifestação por conta eles acreditavam que as urnas tinham sido fraudadas. Iam lá fazer uma manifestação para verificar isso daí. Tá, tinha isso. Alguém falou como seriam essas manifestações? As pessoas que foram para lá são pessoas violentas? O que a senhora pode falar sobre isso? Não falaram como que seria. Só falaram que seria uma manifestação pacífica e que seriam pessoas que estariam participando lá, daqui de Moarama e de outras cidades que estariam participando. Da região. Tá. Algum momento alguém chegou a falar que iriam lá tomar o poder ou que iriam fazer a depredação como foi lá? Não. Não? Não, momento nenhum. Eu escutei isso. Em nenhum momento foi falado isso aí aqui? Não. Nem pra lá. Tá certo. Esse ônibus, a senhora sabe se tiveram que pagar, se tiveram que desembolsar algo ou alguém pagou?
fiquei sabendo que foi alguém fez arrecadar esse dinheiro para poder ir esse ônibus até Brasília. Isso até Brasília. A senhora sabe se a senhora veio, a senhora Sandra pagou pela passagem ou se... Não, elas ganharam a passagem. Ganharam a passagem, tá? E o oferecimento dessas passagens também era gratuito para outras pessoas, por exemplo, para a senhora também. Eu acredito que sim. Sim. Ninguém fala quem são os financiadores, né? Todo mundo ganhou passagem, mas ninguém fala, né? Sobre a senhora é vizinha da senhora Sandra, né? Teca Nonato, estamos ao vivo, hein? Avisem a Teca Nonato aí que nós estamos ao vivo. Sobre o envolvimento delas com crime aqui na cidade, ou então envolvimento com alguma arte, alguma prática criminosa, a senhora tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento e pelo convívio com ela ali do lado, não acredito nisso. Pessoas de família, pessoas que vivem com a família, a Sandra cuida da mãe dela, tem a filha dela com ela, então são pessoas do bem. E a senhora Vera também? Também. Sempre está lá com a Sandra para cuidar da mãe dela, no final de semana sempre estava por lá. São pessoas que reúnem a família. Esse não é o procurador, tá? Esse aí é o advogado dela que está perguntando. Família mesmo. Sim, certo. São pessoas que têm trabalho lícito, tudo? Tudo. Então tá bom. Satisfeito, silêncio. Doutora Karime. Agora é a procuradora. Não tenho perguntas. Bem, obrigado, doutora Karime. Testemunha totalmente abonatória, né? Nem precisava estar aí. Vamos lá, mais uma testemunha. Doutora Jéssica, bom dia. A senhora me escuta? Escuta. A senhora foi arrolada como testemunha na ação penal 2455, que tem por ré a senhora Sandra Cristina da Silva. Eu vou colher a qualificação da senhora e, posteriormente, eu passo a palavra às partes para que façam as perguntas que entenderem pertinentes e, posteriormente, se eu ainda entender que há alguma pergunta que acredite que seja interessante, eu retomo a palavra e faço. Nome completo da senhora? Jéssica Gonçalves Chagas. Da senhora Sandra? Não, ela é minha vizinha. Então, apenas por uma imposição legal, eu advirto a senhora que tudo que a senhora disser deve corresponder à verdade. Tá? Sim. Doutor Alessandro, fica à vontade, por favor. Obrigado pela palavra, excelência. Senhora Jéssica, a senhora conhece a senhora Sandra e a senhora Vera há quanto tempo? Há mais ou menos quase uns 6 anos que eu estou morando ali nessa casa agora. Morando. A senhora, então, conhece de forma como vizinha, vê as condutas, vê ela saindo do trabalho? O que a senhora... O advogado deu uma escorregada ali, meu Deus do céu. O advogado quase se equilibrou e voltou. Ele falou assim, a senhora tem uma amizade íntima, quer dizer, a senhora como vizinha? Sim, sempre vejo ela chegando do trabalho, saindo para trabalhar. Ela mora com quem? Mora com a filha e com a mãe. Com a filha e com a mãe. A senhora já ficou sabendo alguma vez se ela... envolvimento de prática de crimes dela, alguma coisa de errado na vida delas? Não fiquei sabendo de nada. Ok. Quanto às manifestações pós-eleição que foram feitas aqui em Moarama, a senhora tem conhecimento dessas manifestações? A senhora chegou a participar alguma vez? Não participei. Não? A senhora viu a senhora Sandra e a senhora Vera participando dessas manifestações? Eu sei que elas iam no QG fazer aquela manifestação pacífica. Aqui em Moarama? Eu sabia, aqui em Moarama. Tá. Teve alguma vez que teve alguma violência, alguma coisa dessas manifestações aqui em Moarama? Não. Não. Gente, olha a pergunta do advogado. Você ficou sabendo se houve algum tipo de violência nas manifestações aqui? Gente, por que ia ter violência se eles estavam confraternizando entre si? Eles iam bater neles mesmos pra quê? Só teve baderna em Brasília porque eles invadiram os poderes que eles eram contra. Que eles queriam que o exército invadisse. É óbvio que nos próprios quartéis generais que eles ficavam nas barracas, eles não iam se bater entre eles. Não tem motivo. Gente, essa pergunta não faz o menor sentido. Gente, o queridão Varnion... Nossa, o Varnion é muito queridão. Fazia tempo que eu não falava com ele aqui. Falei com ele pelo WhatsApp. Varnion, um beijo pra você. Obrigado, meu irmão. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E ele presenteou, gente, 5 pessoas aí com 5 assinaturas. Gente, Varnion, queridão. Obrigado, Varnion. Você é um querido. Obrigado, meu irmão.
Teve notícias, né, que teve alguma vez violência nessas manifestações aqui em Moarama? Que eu tenha conhecimento, não. Tá certo. Quanto ao ônibus que foi para Brasília, né, no dia 8 de janeiro, das situações do dia 8 de janeiro, a senhora recebeu o convite para ir também nesse ônibus? Não recebi. Não. A senhora viu nas mídias sociais as pessoas convidando para ir para lá? Não. A senhora não tem conhecimento desse convite e desse ônibus para Brasília? Eu sei que teve um ônibus que saiu de Moarama para lá, mas sobre os convites, não. Não? Então, beleza. Estou satisfeito, excelência. Doutora Karine. Tem perguntas do Rafael? Então, senhora Jéssica, também não tenho perguntas a fazer. A senhora se encontra formalmente dispensada. Tudo bem, obrigada. Obrigado. Vamos lá, gente. Agora vamos pro principal, tá? Eu vou começar aqui. Eu vou começar pelo 2454 e depois vamos pro 2455, tá? Então são as duas irmãs. Bora lá. Bom dia, senhora Vera Lúcia. A senhora me escuta? Essa Vera Lúcia é irmã da Sandra, tá? Então são as duas irmãs que estão com um pedido de prisão, tá? Então, as duas condenadas em 14 anos. Essa aqui foi condenada a 14 e a irmã a 14 também. Escuta. Bom dia, escuto. Então, vou dar início ao interrogatório da senhora na ação penal 2454. Tem por advogado o Dr. Alessandro Dorigon. O interrogatório é composto de duas partes. Na primeira parte eu faço perguntas sobre a qualificação da senhora e na segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Mérito, quero dizer, a acusação que é feita contra a senhora. Em relação a essa segunda parte, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, caso assim a senhora deseje. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor da senhora, tá? Então, a senhora conversou com o Dr. Alessandro e tirou todas as suas dúvidas. Então, nome completo da senhora. Vera Lúcia Ferreira Ogo. Data de nascimento da senhora. 24/6/1965. O endereço da senhora. Até que série? Até a 5ª série. A senhora é casada? Gente, ela estudou até a 5ª série. Gente, como que esse pessoal fica xingando o Lula, falando que o Lula é um analfabeto, falando que o Lula não tem estudo, falando que não sei o quê. Gente, o Lula não estudou e ele é genial. E as pessoas que não estudaram ficam falando dele. E elas mesmas não estudaram. Olha aí, 5ª série. Quantas pessoas eu já não mostrei aqui que não tem estudo e foram presos lá? Tem filhos? Sou casada, tenho 3 filhos, 3 netos. Qual a idade dos filhos? Um está com 40 anos, a outra tem 35, 23. A senhora tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não, senhor. A senhora já foi processada anteriormente? Nunca. Criminalmente? Não. Não. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito, a senhora vai responder ou vai ficar em... Gente, a Cláudia Bianchi, queridona, ela mandou uma mensagem, ela falou assim: boa noite, querido Vitor Panchorra, parabéns pelo sucesso no DCM de ontem e de hoje. Você arrasou, você é a nossa estrela da nossa live. Ai, querida, um beijo, obrigado, viu, pelo carinho. E a Giza Matana Carvalho, como sempre, dando um apoio aqui, é uma queridona também, a Giza. Já tá aqui com a gente há tanto tempo, né, Giza? Um beijo pra você também, querida. Silêncio. Respondo. Gente, hoje a Andréa Stron não entrou, né? Tô sentindo falta dela. A Andréa Stron tá sempre aqui, conectadinha, mas hoje eu não falei o nome dela, não tô vendo ela. Depois, se alguém souber, manda um beijo pra ela, fala que eu mandei um beijo pra Andréa Stron, tá bom? Cadê aqui o Gustavo? Ele falou assim: galãs feios passaram a live do DCM com o Vitor Panchorra, falando do protesto no Rio. Ah, legal. Bom, espero que tenham feito lá um bom react.
Então, como eu fiz com a senhora Sandra, eu deixo bem livre para que nesse primeiro momento a senhora me diga de uma maneira livre, assim, primeiro, se a senhora foi ou não a Brasília no dia 8 de janeiro, como foi, qual era o objetivo da senhora lá, e depois eu vou fazendo as perguntas que eu entender pertinentes. Tá? Pode começar, senhora. Tá. A gente foi a Brasília, a gente foi convidada por um pessoal aqui de Umuarama, ganhamos passagem de graça e fomos a Brasília. Mano, ganhamos passagem de graça. Quem é que ganha passagem de graça, gente? O que tem de graça hoje? O que tem de graça hoje, gente? Se alguém sai na rua e ganha alguma coisa de graça hoje? Meu... Isso no dia 8 de janeiro. A senhora chegou lá que dia? Dia e que horário? A gente foi no dia 7, né? A gente chegou lá. Tadeu, obrigado pelo super stick, Tadeu, querido. Um beijo pra você. Como foi? A gente saiu daqui no dia 6, chegou no dia 7, por volta do meio-dia, mais ou menos. O Varnion falou assim, decepção é de graça. É, mas não, tô falando assim, quem ganha coisas materiais, né, Varnion? É sacanagem. O objetivo da senhora indo para Brasília, qual era? A gente foi convidada a ir a Brasília para fazer uma manifestação pacífica, chegar, sentar no gramado. Ó, o Chico Neto deixou aqui uma mensagem muito importante para toda a comunidade, tá? Quem ganhou assinatura e não manter a assinatura, gente, custa só R$5 por mês manter a assinatura aqui do canal. Você ganhou um mês de assinatura que o Chico Neto deu de presente, todo mundo deu, um monte de gente deu de presente hoje, a Eliane, maravilhosa. Ele falou assim, quem não mantiver as assinaturas vão ser assombrados pela velha da goiabeira. Olha, Chico Neto, boa informação, hein? Boa informação. Então é o seguinte, você que ganhou a assinatura, na verdade você não ganhou a assinatura, você foi amaldiçoado pela assinatura da nossa live aqui. Agora você foi amaldiçoado. Todo mundo que ganhou a assinatura aqui tá correndo o risco de ser assombrado pela velha da goiabeira se não manter. Eu duvido que não vai ter um aqui que não vai manter agora. Tá? Agora a gente vai começar a falar o seguinte, Chico Neto, assombra essa galera aí, Chico Neto, já mete a assinatura em todo mundo aí, Chico Neto, boa, Chico Neto, obrigado, meu irmão. É o seguinte, ganhou a assinatura? Ai, eu tô feliz que eu ganhei a assinatura do Chico Neto. Azar o seu, ganhou a estrelinha? Te prepara, vai. Não mantém a assinatura aí pra ver o que vai acontecer contigo aí. R$4,99 por mês. Vai, pega R$4,99 e esconde. Não tira o escorpião do bolso que tu vai ver o que é bom pra tosse. Pra ver se a velha da goiabeira não vai chegar em você logo logo. E fazer uma manifestação pacífica. Olha lá, padrão a resposta. Ela foi fazer a manifestação pacífica. E o objetivo dessa manifestação era em que sentido? Ah, e eu também, putz, eu errei numa informação aqui, gente. Eu errei numa informação. Na verdade, o ingresso pra Papuda é de graça. O ingresso lá é de graça. Porque a gente ouvia muito nas mídias, né? Saiu muitas notícias, muitas fake E o pior é com alimentação e tudo, né? De graça lá. news, e a gente acreditava que as eleições não teriam sido da maneira como foi colocada, e a gente acreditava que se a gente fosse lá, o poder público poderia fazer alguma coisa por nós. E por que na frente dos quartéis? A senhora chegou aí no acampamento lá do QG? Sim, porque era o único lugar que tinha pra gente ficar no momento, né? Ó, o Edson Silva, ele mandou uma mensagem aqui, ele disse assim, eu quero ser amaldiçoado, eu quero ganhar uma assinatura. Ó, alguém dá uma assinatura pro Edson Silva aqui, ó, porque se ele não manter, ele vai ser assombrado pela velha da goiabeira. A senhora não pensou se fosse para Brasília ficar...
O Paulo Campos, a papuda é de graça pra eles, né? Não pra nós. Nós pagamos, mas é de graça pra eles, né? Numa pousada, num hotel? Não, a gente foi convidada dessa maneira, né? Foi colocado para nós dessa maneira. E o... A senhora chegou a levar barraca, levar alguma coisa assim para o QG? Eu, da minha parte, eu não levei. Teve um pessoal que levou e convidou a gente para ficar junto na barraca. Mano, uma senhora. Quantos anos ela tem mesmo, gente? Que eu não lembro. Ela é de 60. Ela é de 65. Faz as contas aí, gente. 65 para 2025 dá 64 anos, né? Não. 69, é isso? Não. É 59 ou 69, gente? É 59, né? 59 anos, isso, 59 anos. Gente, ela tem 59 anos. 59 anos. Ela ganha uma passagem, entra no ônibus, chega lá e dorme numa barraca aleatória que alguém ofereceu. Espero que eu seja moderninho assim quando eu tiver 59. A senhora ficou sabendo desse ônibus como? Aqui em Umuarama, né, em frente ao tiro de guerra ali, o QG, a gente ia sempre fazer oração, 6 horas da tarde, rezar, e o pessoal estava sempre por ali e nos convidou. A André entrou, maravilhosa, gente. Alguém falou pra ela que eu mandei um monte de beijo pra ela que tava sentindo falta? Tava sentindo falta de você, Andréia. Beijo, querida, um beijo pra você. Perdeu o celular lá em Brasília? Sim, doutor. Eu perdi meu celular. Logo que a gente chegou no Gramado, eu perdi meu celular. A senhora foi Pode deixar, Varnion, depois eu dou uma olhada, tá, querido? sair do QG. Primeiro, a senhora chegou até onde? Nós saímos do QG por volta de 1 da tarde, eu acredito, e fomos. Como é, de fato, muito longe o trajeto, né, uns 8 quilômetros, a gente foi caminhando e chegamos numa certa parte ali, acho que perto de uma rodoviária, não sei, tinha uma barreira de policiais que nos revistaram, revistou a nossa mochila, viu que só tinha garrafinha de água, algum salgadinho, chiclete, alguma coisa assim, e deixou a gente passar, para a gente, né, passar. Passamos, chegamos no Gramado, sentamos e ficamos ali no Gramado. Gramado em frente a algum local específico? Em frente ao Congresso ali em cima, naquele gramado. A senhora chegou a entrar no prédio do Congresso Nacional? Não, senhor. De maneira Chegou a entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal? Não, senhor. Não Chegou entramos. a entrar no prédio do Palácio do Planalto? Não, a gente ficou no Gramado só. O celular da senhora acabou sendo apreendido e consta um diálogo aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não tinha visto, eu não sabia que o juiz ia meter essa. O juiz vai meter na lata. O que aconteceu, gente? O que aconteceu foi que o celular dessas mulheres aí, das irmãs, tá? O celular delas, parece que essa aí perdeu o celular lá, deixou cair o celular. Aí uma mulher encontrou o celular, aí quando foram ligar pra mulher, descobriram que a mulher que encontrou o celular dela foi presa. Então foram lá e pegaram o celular dela e da mulher. Acharam o celular. Meu Deus do céu. Mó zica. Agora o juiz vai pegar na curva aqui, hein? Ó o juiz no contrapé, se liga, ó lá. O celular da senhora acabou sendo apreendido e consta um diálogo aqui que a senhora mandou para o marido da senhora, o senhor Toshio Obo, que fala exatamente isso.
Os homens falou assim, que as mulheres têm que ir na linha de frente, igual foi em 64, porque eles não vai bater nas mulheres, depois os homens atrás, entendeu? Aí tava todo mundo falando, aí o Marcelo chegou aqui agora e falou, e perguntou, vocês vai na linha de frente? Que tem um monte de mulher que está riando. Daí eu falei... Olha, eu não sei o que é pior, dar golpe de Estado ou falar nós vai, nós vem, né? Nós vai. É assim, nós vai, pra mim eu já dava uns 3 aninhos fácil aí só pra dar um aditamento na denúncia aí, tá? Uns 3 aninhos. Nós vai, eles não vai, eles vai. Eu já meti uns 3 aninhos a mais, só de birra do português. É assim, eu vou na linha de frente, nós viemos aqui para lutar, se for para vir aqui e não fazer a diferença, não adianta. O que a senhora quis dizer com isso? A pergunta do juiz é maravilhosa, né? Tipo assim, o juiz perguntou assim, o que a senhora quis dizer com isso? É assim, é tipo ele tá falando assim, a senhora sabe que a senhora vai ser condenada, né? É tipo isso. Eu estava relatando para o meu esposo o que as pessoas lá estavam comentando e o que a gente via na mídia. Até porque em 64 eu não era nem nascida, mas assim, eu estava contando para o meu esposo que eu ouvia esse relatório lá. Não mete essa, mano, não. Não. Não mete essa, não. As pessoas falavam isso. E esse relato, assim, é um relato de uma manifestação que seria pacífica? Até o momento, na nossa cabeça, seria pacífica, até porque, do momento que a gente fez esse trajeto, teria policiais acompanhando a gente, estava todo mundo muito, tipo, assim, indo muito bem, a gente jamais imaginou que ia acontecer o que aconteceu, né? Agora, se a senhora ouviu isso, alguém falando, as mulheres vão na frente, porque assim não vão ter coragem de fazer nada com as mulheres, e os homens vão atrás, a senhora acha que isso acabaria em algo pacífico? Que alguém já tem ideia de fazer algo errado? Cara, olha a expressão dela de, assim... E aí, o que eu faço agora? Advogado, cadê você? Cadê o advogado? Sumiu. Ó, eu vou ter que colocar mais perto aqui, ó. O advogado sumiu, tá? Ó lá. Essa aqui é a cara de deu ruim. Essa é a cara de deu ruim, tá? É a famosa cara deu ruim. Eu não tava esperando por isso. Ainda que a senhora não tivesse essa ideia... Porque a gente ouve muita coisa e sai muita notícia em fake news, né? Tipo, eu só falava com meu esposo que a gente ouvia esse tipo de coisa, esse comentário, mas assim, em momento algum a gente imaginou que ia acontecer isso. Isso aí é o famoso falou e não falou nada. Tipo assim, é exatamente isso que ela fez agora. Aqui consta também um vídeo que a senhora o contato Pedro Patriota compartilhou um vídeo, e nesse vídeo estariam com policiais militares. Isso mesmo, Leda, foi uma tal de Jupira que achou o celular dela, tá? Eu não sei se o celular que acharam é o dela ou o da irmã dela, tá? Mas é uma das duas, tá? Uma das duas teve o celular achado pela Jupira. Só que o celular das duas contém as mesmas coisas, os prints são os mesmos, é tudo igual, tá? Vamos lá. Eles diziam que Gente, o Robson Rô, querido, mandou mais um superchat aqui, ele escreveu, somos resistência, tamo junto, querido. A caserna está com nós. A senhora lembra de algo assim? Tá com nós. Não, isso aí, gente, eu nem prenderia ela pelo golpe, eu prenderia ela mais pelo português, na minha opinião. Nesse momento dessa mensagem, eu já tinha... É por isso que eu não sou juiz, né, gente? Porque Deus sabe o que faz, né? Porque eu ia ficar botando as pessoas na cadeia pelo português, isso não pode, não tá na lei, né? Mas eu não ia aguentar, eu ia falar, não, ele falou pra mim fazer, ele nem fez nada.
Ele nem fez nada, mas a partir do momento que ele fala pra mim fazer, aí eu sou obrigado a deixar pelo menos um período na cadeia, né? Não dá, não tem como salvar uma pessoa dessa. Perdido meu celular, e foi, porque como havia várias pessoas nesse grupo, ele deve ter, essa pessoa deve ter colocado no grupo do ônibus, mas eu não tenho... Opa, deixa eu voltar aqui, calma aí, peraí. Nesse momento dessa mensagem, eu já tinha perdido meu celular. Ah, foi ela mesma que perdeu o celular, olha aqui, ó. Foi ela mesma que perdeu o celular. E ela tá falando o seguinte, nessa hora eu perdi meu celular e devem ter entrado no grupo por mim. Alguém mexeu no celular dela. Ai, meu Deus do céu, que patriota ruim que achou teu celular, hein? A patriota achou teu celular, fez um monte de besteira no teu celular, ela foi presa e depois você foi presa por causa dela. Nossa, que história. Foi, porque como havia várias pessoas nesse grupo, ele deve ter, essa pessoa deve ter colocado no grupo do ônibus, mas eu não tenho nada a ver com essa mensagem. A pessoa que achou teu celular, então, era uma petista infiltrada dentro de vocês, que achou teu celular, foi presa em nome da revolução, então a petista foi presa só pra prender vocês. É herói, né? Heroína, é uma heroína. Ó, parabéns aí, a infiltrada, viu? Obrigado aí. A senhora queria o quê lá em Brasília? Assim, Esse silêncio fala muita coisa, né? O juiz, ele tá desconcertado de tanta mentira, né? com essa manifestação, algo específico? Que a gente pensou que a gente ia para Brasília, que a gente só iria sentar, ficar aguardando que o poder público... O Fernando Schumann, ele escreveu assim: as minhas mensagens aqui não fui eu quem digitou. Muito bom. público viesse conversar com a gente, se manifestar, que esclarecer as nossas dúvidas sobre as urnas, sobre as eleições, essas coisas só. Doutora Karime? Eu não tenho perguntas, doutor Rafael. Gente, o Maurício Lima escreveu assim, mandou um super stick, ele falou assim: Vitor, nós vai renovar a assinatura. Então já renova, ó, só esse nós vai aí, já bota a assinatura mais cara que tem aí pra você se redimir. E toma cuidado, aí se tu falar nós vai de novo, você vai receber a visita da véia da goiabeira, hein, cuidado. Doutor Alessandro? Sim, excelência. Tenho um questionamento. Vera, tem uma conversa sua, né, seguindo o relatório, uma conversa sua com um contato chamado Bradias, né, sobre a ida para Brasília. Como que foi isso? Essa Bra, ela é minha amiga. Gente, quem tá falando agora é o Ministério Público, tá? O órgão acusador que apresentou a denúncia. Vamos lá, vamos ver o que ele extrai. E de vez em quando a gente estava ali em frente ao quartel. E no dia que a Sandra falou para mim que teria ganhado as passagens, se eu queria ir com ela e tal, eu falei para a Bra perguntou, eu falei, Bra, a gente vai para Brasília, se você quiser ir, a gente, né, vamos junto e tal. Ela falou que ela não ia e tal, mas ela é só minha amiga e só foi esse... Tá, a senhora chegou a convidar outras pessoas ou foi só essa só? Não, já porque era amiga. porque até eu teria ganhado a passagem, né, como que eu ia convidar? Gente, a Neuza Maria, maravilhosa, Neuza, querida. Um beijo, Neuza. É tão bom te ver por aqui. Neuza, espero que você esteja bem. Espero que você esteja aí alegre, feliz, com as boas lembranças na cabeça. E obrigado também por sempre estar presente aí nas minhas participações lá no DCM. A Neuza Maria é uma queridona.
Um beijo. A gente perdeu o nosso querido Antônio aí há poucos dias, tá? O maridão da Neuza, mas o Antônio, eu mostrei até foto dele aqui e tudo mais, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e o que fica são as boas lembranças. Um beijo, Neuza querida, e firme e forte, a vida continua e tamo junto, querida, um beijo. E a Eliane Rosa escreveu embaixo assim: Chico Neto, não tem como competir com você, não fica chateado comigo, te adoro. Jamais, o Chico Neto, ele fica feliz quando as pessoas ajudam, e realmente, o que você falou é verdade, competir com o Chico Neto aqui fica complicado. Chico Neto é o top das assinaturas aqui no canal. E ele tá amaldiçoando todo mundo, né? Quem não tá renovando as assinaturas aqui na live tá sentindo o cheiro de goiaba no quarto, viu? Fiquem ligados aí que o Chico Neto já falou já. Não vou nem repetir aqui. Tá certo. A senhora, dessas outras pessoas que eram os organizadores daqui de Moarama, a senhora tem relacionamento, tem amizade com eles? Não conheço não. A Sônia Rosa Pires falou assim: sou professora de português e me divirto com as correções gramaticais feitas pelo Vitor. Panchorra também é cultura. Sônia querida, um grande beijo pra você, e saiba que, né, você deve saber que você frequenta aqui. A gente só corrige os bolsonaristas, né? Porque nem todo mundo, né, que é pessoa, né, que é um brasileiro que não teve condição de estudar, a gente não corrige essas pessoas. Essas pessoas sabem da importância, reconhecem, assim como o Lula reconhece, luta pela educação. Mas os bolsonaristas que sempre falam e sempre tentam diminuir as outras pessoas, né? Esses a gente corrige mesmo. E se eu fosse juiz, eu sempre dava uma aumentadinha na pena pra esse pessoal aí, né? Porque merecem, né? Ficam desdenhando dos outros e, na verdade, os analfabetos são eles. Tá. Quando a senhora foi chamada para ir lá, em algum momento eles falaram que iriam com a finalidade específica de quebrar ou tentar tomar o poder mediante violência? Não, em momento algum foi falado esse tipo de coisa, jamais. Sim. Ninguém aqui foi com essa ideia, não, durante a conversa. Com essa ideia. Não, tá. Não. Uhum. Tá certo. Aí depois você contou então dessa caminhada de vocês até lá até o Palácio do Planalto, e tem uma mensagem sua que você manda para o seu marido, né, às 14h31. Olha lá, pro marido. Mensagem que você manda do seu celular. E aí você fala, né, que é 8 quilômetros, né, e que a polícia está do nosso lado, está tudo muito lindo, muito bonito. O que a senhora quis dizer com isso? A polícia tá do nosso lado, tá tudo muito lindo, muito bonito. A invasão tudo quebrado, meu Deus do céu. Assim, que era muita gente, o lugar era muito bonito, que a gente estava fazendo uma caminhada, uma coisa bonita, assim, a gente achava que tudo ia dar certo nesse sentido. Nesse momento já tinha alguém... Dá certo o quê? Não, ainda não. Não tinha? Não. 2h pouco eu mandei a mensagem. Glaucia, esse que tá falando não é o advogado dela, é o Ministério Público. Isso, ainda não. Tanto que eu relatei que estava tudo muito bonito. Tá. A senhora, nessa caminhada do quartel-general até a esplanada dos ministérios ali, qual era a localização de vocês entre as pessoas? Eu vou fazer uma referência que tinha uma bandeira bem grande, tem uma foto dessa bandeira bem grande, né? Sim. Gente, eu não sei se elas estão presas, tá? Eu sei que uma não está presa, eu acho, tá? Não tem aqui, nas decisões dos processos dela, eu tô aqui entrando no 2454, olha aqui, ó, no 2455, decisões, não tem a prisão, tá? Elas não estão presas não, tá? Deixa eu ver aqui o 2454 se eu tenho. Não tem nenhum documento aqui que fale em prisão. No 2454, deixa eu ver se eu acho aqui. 2454. Tem a condenação. Nenhuma das duas está presa, tá, gente? Nenhuma das duas encontra-se dentro da colmeia, tá bom? Vamos ver se elas serão presas ou não. A senhora estava para frente, estava junto com essa bandeira, estava para trás?
A gente estava bem para trás. Bem para trás. Bem para trás. A senhora Da chegou... metade para trás, eu acredito. Porque quando a gente chegou lá, já tinha muita gente. Muito na nossa frente. Tá certo. Ah, gente, desculpe, eu tô achando que esse cara é do MP, porque as perguntas que eles estão fazendo é mais pra ferrar ela do que pra... Porque eu não tô entendendo qual é a guia, eu não tô entendendo qual é a guia do advogado aí. Eu tô achando meio estranho as perguntas, porque ela tá ficando pior, eu não entendi. Dessa situação, dessa fala que a senhora, né, gravou esse áudio... Verdade, é o advogado dela mesmo, gente, me perdoa, tá? Me confundi. Vocês estavam certos. Esse é o advogado. É que as perguntas são tão contra ela que eu não tô entendendo. Com o seu marido, que o doutor juiz acabou de ler para a senhora. Foi feito isso lá? Alguém fez isso? Tinha essa linha de frente de mulheres? Teve essa situação? Não teve, porque isso daí foi uma conversa que a gente ouvia lá. E via nas mídias. Mas não teve isso lá. Não né? teve. Teve essa situação de levar borrachada, essas coisas. Vocês foram agredidas em algum momento ali? Não fomos agredidas. A gente só passou mal em função de mais tarde, no momento da fumaça, acho que gás lacrimogêneo, essas coisas. Mas agredida, não. Tá. Vocês chegaram a ingressar dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso? Não, a gente ficou entre um e outro no gramado. E quando a gente viu o povo quebrando e vimos muitos policiais que a gente foi correr, foi a hora que eu perdi o celular. Tá. E aí, lá perto, a senhora chegou aí até dentro do Palácio do Planalto? Não, a gente ficou no pátio. No pátio, ali em volta, no gramado. No gramado em volta. Tá. Acho que tinha um estacionamento, uma coisa parecida, assim. Tá certo. E daí depois que começaram a jogar as bombas ali, enfim, né, de gás, vocês estavam nesse estacionamento? Sim, a gente estava no estacionamento. Sim, a gente corria para cá, corria para lá, enfim, e tinha vontade de recuperar o celular, mas não tinha condições, né? Muita gente, né? Tá certo. E depois aí, a senhora retornou para o quartel-general lá, o que aconteceu depois? Então, a gente saiu dali, eu acredito que seria já umas 7 da noite, porque já estava escuro. Daí a gente foi caminhando, subindo de volta, porque a gente não conhecia nada lá. Sim. Daí a gente avistou um shopping. Aí a gente ficou no estacionamento do shopping, pediu um Uber e voltamos ao QG, porque era lá que estavam nossas coisas, nossas roupas, né? Daí a gente voltou lá e tomamos banho, jantamos e dormimos lá. Sim. E no outro dia, o que aconteceu? Daí, na segunda-feira cedo, quando todo mundo acordou, a gente foi para as barracas para tomar café. Aí, a gente já ouviu os policiais... Mano. Elas foram lá, viram o prédio ser destruído, viram toda aquela confusão. Os parça delas foram presos, ela perdeu o celular, tava toda errada. Em vez dela largar tudo, roupa, tudo, pegar um carro, Uber e ir embora pra casa, ela simplesmente pegou um Uber de volta pro QG, dormiu na barraca e foi presa no dia seguinte, achando que nada ia acontecer. Gente, é inacreditável como eles, tipo assim, não entenderam que é um monte de crime que foi cometido ali, sabe? É um bagulho assim meio que não tem lógica. Com o megafone, chamando todo mundo, que era para todo mundo sair dali e entrar nos ônibus. Sim. E a gente ia sair dali para voltar para casa, para um lugar seguro. Eles falavam, vocês entrem nos ônibus, que vocês vão ser levadas para um lugar seguro. E aí, depois daí, foi a situação da prisão de vocês? Sim, aí a gente pegou as nossas mochilas, entramos nesses ônibus, e eles rodaram com a gente até em torno de meio-dia e meio. Sim. Rodando com a gente, foi num lugar de polícia, mas parece que ali não tinha condição de entrar tanto ônibus, voltamos,
Eles rodaram mais um tempão com a gente e levou a gente lá naquele lugar, que é da polícia também, mas que é onde tinha o ginásio de esporte lá, que a gente ficou lá. Tá certo. E aí depois... Aí chegando lá, tinha uma barreira de policiais que nos revistou novamente e a gente foi... A Eliane Rosa falou assim, Chico Neto, eu me divirto muito, principalmente com as gargalhadas do Vitor. Gente, tem coisa que é muito engraçada, eu não me aguento, gente, não é possível, é muita mentira. Foi quando a gente chegou, né, no quintal desse ginásio, o ginásio já estava tomado de gente, já estava lotado. Daí a gente falou, vamos ficar aqui fora. Tinha umas árvores assim, a gente ficou embaixo dessas árvores. Aí foi caindo a tarde, foi ficando de tardezinha, deu 5, deu 6, a gente sem água, sem comida, sem internet, né? Eu já não tinha mais celular mesmo. E a gente foi ficando, daí foi caindo a noite. Gente, sem celular. Gente, ela escapou, ela viu... Meu, quando você percebe que teus amigos foram presos, você perdeu o celular, tá dando tudo errado, não teve golpe, o governo tomou os prédios. Cara, vai embora. Vaza. Ela conseguiu pegar um Uber ainda. Era só falar pro Uber, tchau, pra casa. Não, deixa lá pra quem quiser as roupas, que se lasque as roupas, que se lasque... Não, é que provavelmente, gente, ela ainda achava que ia ter ainda, que ia continuar a parada, entendeu? Tipo assim, meu, não tem cabimento. Olha, eu tô pensando aqui, se eu fosse um criminoso e se eu quisesse estar lá nesse golpe, pô, quando eu estava começando a ver que estava dando tudo errado, que meus amigos foram presos, que ali estava dando tudo errado, que não tinha, aquilo lá não existe, aquilo que a gente queria. O governo tomou o poder de novo, todo mundo algemado, bibibibobó. Eu tô dentro do Uber. Eu vou falar pro cara, olha, me deixa ali no QG de novo, que eu vou dormir pra amanhã lá, tá? Eu vou ficar por lá mesmo, no QG. Gente, qualquer pessoa normal que tenha percebido que deu merda, ela pegaria e... Cara, eu te pago quanto você quiser. Desliga o bagulho aí e me leva pra casa agora. Não quero saber, eu quero ficar longe daqui. Gente, bizarro. Eles montaram um hospital de campanha e foi caindo a noite, umas pessoas passando mal. Tinha muita gente de idade e a minha irmã tem comorbidade, minha irmã passou mal. E vocês foram liberadas lá por conta da sua irmã? Sim, daí a gente foi atendida nesse hospital de campanha, minha irmã tomou uma medicação, ela passou bem mal. Ah, olha só, ela foi presa no outro dia, aí pagaram um migué de comorbidade e liberaram elas, então elas não ficaram muito tempo presas não. E daí a gente foi liberada, daí eles mandaram a gente entrar num ônibus do outro lado e levaram a gente para a rodoviária. Tá bom. A senhora, em algum momento, incentivou alguém, alguns manifestantes ali, a depredar patrimônio público, a quebrar o Congresso? Não é da minha índole isso, não foi criado nesse sistema. Eu sou uma pessoa idônea, uma pessoa de bem, tenho residência fixa, sou uma trabalhadora, sou mãe, sou vó, jamais eu faria uma coisa dessas. Uhum. A gente foi, nós duas, em busca de uma coisa boa para o Brasil, mas jamais esperávamos que isso iria acontecer, e de fato ficamos só nós duas, uma não largava da outra, e a gente se abraçava e falava, não vamos largar uma da outra, com medo de se perder naquela multidão, porque era muita gente. Tanto não largaram a mão da outra, porque as duas foram condenadas iguaizinhos, né? 14 anos e 6 meses de prisão, as duas condenadinhas iguais. E o mais legal é que o processo de vocês é número 2000, é seguido, né? Na sequência o de vocês, né? 2.454 e 2.455, olha que bonitinho. De violência, ameaça, a senhora, Sandra, de violência, ameaça contra qualquer pessoa ali, contra qualquer funcionário público, contra os policiais? Não, jamais. A senhora incentivou alguém a fazer isso, utilizar de violência? Não, jamais. E depois outra, gente, é duas mulheres, como a gente vai enfrentar homens armados? Não tem como. Não, jamais. A gente ficou só nós duas, corria pra cá, corria pra lá.
e se perdemos de todo o pessoal, só fomos nos encontrar à noite no QG novamente, né? Então tá, excelência, estou satisfeito. Obrigado, senhora Vera Lúcia. Declaro encerrado o interrogatório da senhora na ação penal 2454, sendo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP.